Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos então aqui de volta para darmos continuidade à nossa leitura e estudo dos livros dos médiuns. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem, se inscrevam no canal e não se esqueçam de dar o like, ok? Quero informar também para vocês que nosso estudo aqui, nossa leitura e estudo, ela é feita por aproximadamente 30 minutos. Um pouco mais ou um pouco menos. Sendo assim, cada capítulo que lemos podem ser divididos por diversas partes, ok? Sempre vai variar muito com o tempo que levamos, ou seja, é 30 minutos aproximadamente. Se o capítulo for longo, esse capítulo será dividido por diversas partes. Nos encontramos, portanto, na terceira parte do capítulo de número 6, ok? Aqui está falando sobre os fenômenos da mediunidade. É o livro dos médiuns, né? Não poderia ser diferente. Ok? Vamos sintonizar aqui. Ó, capítulo de número 6, ok? Do livro dos médiuns. E paramos aqui na questão de número 25, já lemos, já falamos, né? E vamos agora ler e estudar, né? Do número 26 e em diante, ok? Vamos lá. Número 26. Aqui se prende a faculdade de ver os espíritos durante a vigília. Bem, para quem estou chegando pela primeira vez aqui, vocês se inscrevendo vão ler todo o estudo que foi feito anterior a esse aqui, ok? Aqui está perguntando que fenômeno, como se dá isso, né? Das pessoas acordadas. Vigília é a pessoa que está acordada, não está dormindo. A pessoa vê um espírito, né? De que se prende essa faculdade, né? Uma faculdade especial. Como a pessoa pode ver? Vamos ver a explicação? Ele fala o seguinte: essa faculdade depende do organismo, ou seja, do corpo do médium, né, da pessoa. Prende-se à facilidade maior ou menor que tem o fluido do vidente da pessoa, né, do médium, para se comunicar com o fluido do espírito. Assim, não basta ao espírito querer se mostrar. É preciso ainda que encontre na pessoa a qual quer se fazer ver a aptidão necessária. Bem, então, traduzindo tudo isso aqui, não basta o espírito querer se mostrar para a pessoa, ok? Porque as pessoas desencarnam, né? Ficam na vida espiritual, só espírito, não tem mais corpo. Então, às vezes, eles vêm perto da gente, quer se comunicar, quer falar alguma coisa e não vai adiantar, não vai conseguir, porque depende daquele que está vivo ter esse fluido necessário para que ele consiga se fazer visível, ok? Se aquela pessoa com que ele quer se comunicar, quer se mostrar, não tem esse fluido, ele não vai conseguir. E vai ficar tentando, tem muitos casos desse tipo, ok? Fica tentando e não consegue fazer a comunicação. Então, é isso. Tem que ter na pessoa encarnada esse fluido para que esse fenômeno aconteça. Ele continua aqui. Essa faculdade pode ser desenvolvida pelo exercício, quer dizer, essa faculdade da pessoa poder ver espírito, pode ser desenvolvida pelo espírito, pelo médium, né? Através do exercício, praticando. Resposta. Ela pode, como todas as outras faculdades. Mas é uma daquelas nas quais é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo, por temor de superexcitar a imaginação. Então ele está dizendo, deixa que a coisa aconteça naturalmente, não fique
provocando, porque você pode o quê? Provocar uma imaginação, certo? Aí já não é nada real. Então ele continua aqui. A visão geral é permanente dos espíritos, a visão geral e permanente, não, né? Desculpe. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não está nas condições normais do homem. Tá vendo? É uma coisa excepcional. Não é uma condição normal do homem, tá? E nem todo homem, que ele fala homem, que não quer dizer homem de sexo masculino, tá, gente? Nem todo homem vai ter essa condição. Eu acho que por mais que ele vai querer se desenvolver nesse sentido, ele pode criar um problema, ok? Então vamos deixar que a natureza haja por si só, sem forçar a natureza. Vamos ver a pergunta 27. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Será que pode? Bem, gente, eu vou dizer uma coisa que você pode convidar um espírito, mas ele só vai vir se ele quiser. Não quer dizer que você convoque, o médium convoque e aquele espírito venha. Por isso que tem muitas pessoas que se enganam e são enganadas porque querem ser enganadas, ok? Não é bem assim, não basta você convocar. E somente se for necessário, se for permitido. Começa por aí. Então você pode provocar, né? Pode provocar a aparição. Provocar é uma coisa, deles virem ou não é outra coisa. Vamos ver a resposta? Vou descer aqui a câmera. Aí. Isso se pode algumas vezes, mas muito raramente. Quer dizer, provocar uma coisa, a pergunta não está muito bem clara, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. É necessário para fazê-lo estar dotado de uma faculdade especial. Então, para o médico convocar, ele tem que estar dotado de uma faculdade especial. E depois de outra coisa, é moral. Se aquilo ali é necessário e tem um propósito bom. Se não tiver, meu amigo, pode ser o médico mais maravilhoso que for, ter uma evidência danada, mas se ele for vaidoso, se for por especulação, não vai vir espírito nenhum. Ok? Agora vamos para a pergunta de número 28. Deixa eu sintonizar aqui. Aí. Número 28. Os espíritos podem se tornar visíveis sob uma aparência diversa da forma humana? É uma pergunta. Pode, claro, vamos lá. A forma humana é a mais normal, claro. O espírito pode variar-lhe a aparência. Pode fazer a aparência que quiser, né? Mas é sempre o tipo humano. Veja bem, não tem casos, aqui já falou isso aqui antes. Ok? Então, se vocês chegaram aqui agora, só ler as coisas que foram estudadas antes. O espírito pode fazer apenas aparecer uma parte do corpo, só a cabeça, só a mão, só o pé, só o braço. Deu para entender? Não necessariamente ele vai querer se mostrar todo numa forma humana. Ele pode mostrar o que ele quiser. Ok? Ele continua aqui. Não pode se manifestar, pergunta, né? Não pode se manifestar sob a forma de chama? Né? Não pode se apresentar com uma chama? Resposta. Podem produzir chamas, clarões, como muitos outros efeitos, para atestarem sua presença. Mas não são os próprios espíritos, claro, né? Ele faz uma imagem aparecer, não é o próprio espírito. A chama, frequentemente, é apenas uma miragem ou uma emanação do perispírito. Em todos os casos, não é senão uma parte deles. O perispírito não aparece por inteiro, senão nas visões. Ok? Então ele pode fazer esse fenômeno acontecer, mas não é o próprio espírito. É uma coisa à parte. É uma parte do perispírito que ele utiliza para fazer isso, ok? Vamos ver, número 29. Que pensar da crença que atribui a fogos fatos à presença de almas ou espíritos? Veja bem, gente, a presença é uma coisa, mas aquela chama e aqueles fogos não é o próprio espírito, entenderam? Vamos lá. Ele fala superstições resultantes da ignorância. A causa física dos fogos, fatos, é bem conhecida. Quer dizer,
Naquela época, hoje em dia quase essas coisas não acontecem não, tá, gente? Deixa eu descer a câmera aqui um pouco. A chama azul que apareceu disse sobre a cabeça do menino Sérvio Túlio. É uma fábula ou uma realidade? Isso é uma coisa que aconteceu, né? Será que foi uma mentira ou foi uma coisa real? Resposta: era real. Foi produzida pelo espírito familiar que queria advertir a mãe. Essa mãe médio vidente havia percebido uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Todos os médios videntes não veem no mesmo grau, como os médios escreventes não escrevem todos a mesma coisa. Enquanto essa mãe não via senão uma chama, o outro médio teria podido ver o próprio corpo do espírito. Olha outra coisa interessante, né? Porque também, conforme ele fala aqui antes, né? A evidência tem vários graus, né? Uns podem ver mais, outros menos, outros acordados, outros dormindo. E são variações enormes. Às vezes ele só conseguiu ver essa média, a mãe da criança, só que ela chama aquela luz azul acima da cabeça da criança. Mas poderia ser que um outro médio, com maior fluido, né? Por assim dizer, de combinação com o espírito, pudesse ver o espírito por completo. Ok? Vamos lá, número 30. Os espíritos poderiam se apresentar sob a forma de animais? Poderiam, claro, evidente. Mas qual seria a necessidade disso, né? Mas vamos ver a resposta. Aí. Pode ocorrer, mas são sempre espíritos muito inferiores que tomam essas aparências. Isso não seria, em todo caso, senão uma aparência momentânea, porque seria absurdo crer que um animal verdadeiro qualquer possa ser a encarnação de um espírito. Os animais são apenas animais e nenhuma outra coisa. É a ideia da metempsicose, que os budas acreditam que o espírito, o homem, às vezes pode acontecer, segundo, né? Eles acreditam que o ser humano ele pode nascer depois, numa outra vida futura, como num corpo de um gato, de um cachorro, de um animal qualquer. É impossível, né? Isso é impossível, porque não tem compatibilidade com aquele corpo do animal, com o espírito. Não tem como combinar esses fluidos, tá? Vamos lá. Ele vai falar uma nota aqui. Vamos ver do que ele fala nessa nota? Nota. Só a superstição pode fazer que certos animais são animados por espíritos. É necessário uma imaginação bem complacente ou muito impressionada para ver uma coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco bizarras nas quais, algumas vezes, eles se apresentam. Mas o medo faz ver o que não existe. A pessoa tem medo, né? O medo nem sempre é a fonte dessa ideia. Conhecemos uma dama muito inteligente, de resto, que se afeiçoou em excesso por um grande gato negro, porque o acreditava de uma natureza soberanimal, mas não havia jamais ouvido falar do espiritismo. Se eu tivesse conhecido, faria-lhe compreender o ridículo da causa de sua predileção, provando-lhe a impossibilidade de uma tal metamorfose. Se tivesse estudado o espiritismo, sabia que seria impossível. Agora vai se falar sobre o ensaio teórico, sobre as aparições. O número é 101. As mais comuns manifestações aparentes ocorrem no sono. Pelos sonhos são as visões. Não pode entrar em nosso plano e examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumimos dizendo que eles podem ser
uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. São também frequentemente quadros alegóricos que os espíritos fazem passar sob nossos olhos para dar-nos úteis advertências e salutares conselhos, se são bons espíritos, ou para induzir-nos ao erro e lisonjear nossas paixões. Seus espíritos são imperfeitos. A teoria seguinte se aplica aos sonhos e a todos os casos de aparições. Então ele vai falar sobre os sonhos e as aparições. Ok? Então eu, pessoalmente, já tive alguns sonhos que me deram um aviso que tal coisa ia acontecer e aconteceu. Certo? Eu tive vários sonhos lúcidos, que eu chamo de sonhos lúcidos, que eu acordei, bem, através de um trabalho, coisa e tal, pereré, parará, que não é muito fácil você conseguir resgatar esse sonho na sua integridade e sem ter interferência alguma. É um trabalho que o médico tem que fazer, a pessoa tem que fazer, e que existe todo um trabalho muito bem elaborado por trás pelos espíritos. Então eu tive sonhos sim que me avisaram muitas coisas eu evitei, tantas outras eu não consegui evitar. Às vezes são sonhos malucos que não tem nem pé nem cabeça, né? Então, gente, não se preocupem com isso, ok? É claro que a gente fica muito agradecido, eu pessoalmente sou assim, quando eu tenho alguns sonhos lúcidos com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu amo, tanto os que estão vivos, tanto quanto aqueles que já desencarnaram. Quando eu lembro desses sonhos, mas muitas vezes esses sonhos são truncados, são coisas da minha imaginação, fantasia, sei lá, e coisas do passado também, ok? Então eu, pessoalmente, eu guardo para mim, nem divulgo muito certos sonhos com pessoas que eu conheço, porque elas não vão compreender, e não é o propósito, o sonho foi meu, é para mim, para eu tentar tirar algum proveito disso aí, ok? Para me ajudar. Os sonhos são para mim ajudar de alguma forma, ok? E para eu usar às vezes eu posso ser um instrumento para ajudar alguém. Quando isso ocorre, é maravilhoso, ok? Então não vamos nos preocupar tanto com isso não, porque tem muitas coisas que ocorrem durante o sonho que nós desconhecemos por enquanto. Depois, quando desencarnarmos, nós vamos saber o propósito de diversos tipos de sonho, porque trazemos imagens, lembranças, coisas que são absurdas e outras que não são, ok? Mas aproveite, eu faço o exercício sempre de querer lembrar dos sonhos que eu tive toda noite. Eu acordo durante a noite diversas vezes quando estou sonhando, eu volto a dormir, etc e tal, para lembrar sempre desses sonhos, porque às vezes são, como ele fala aqui, muitas vezes são alerta para a gente, são ensinamentos, ok? Ele vai continuar aqui, vamos lá. Queremos fazer justiça ao bom senso de nossos leitores em refutando o que há de absurdo e de ridículo nisso que, vulgarmente, chama-se interpretação dos sonhos. Quer dizer, tem muita gente que tem um sonho com uma certa coisa e acha que aquilo ali quer dizer uma coisa bem diferente. Eu conheci uma pessoa que falava que sonhar com dente é porque alguém vai morrer, algum conhecido. Então, quando ela sonhava com dente, acordava apavorada, né? Superstição dos antigos, da mãe, da família, bem de onde ela aprendeu isso, né? Mas, enfim, porque alguém, eu estou preocupado e às vezes não acontecia nada. Quando acontecia, tá vendo? O pessoal morreu, sonhei com dente, fica falar para ela que isso era superstição, mas como ela era muito voltada para isso, acreditava nisso, e falava para mim, tá vendo? Aconteceu, tu fica fala para ela, minha filha, todo dia morre gente, né? Até morreu Neves. Mas tem o seguinte, gente, quando a pessoa acredita numa coisa, ok? Por exemplo, no caso dessa pessoa, ela acreditava que se com dente alguém ia morrer, certo? Eu acho desnecessário a pessoa lembrar disso e acordar com isso e ficar preocupada. Isso não é coisa de espírito bom. Mas se o espírito sabe que você tem essa preocupação, que você acredita que sonhar com dente alguém vai morrer, ele sabe que você pensa nisso, ele vai fazer com que você tenha essa ilusão que sou com isso, de um dente, para você acordar e passar o dia todo preocupado. Ele atingiu o objetivo dele. Vocês entenderam? Então, vamos sair dessas superstições. Sonho com isso, vai acontecer aquilo. Nada disso. Tu sonhou, acabou.
Entendeu? Tem coisas que são coisas. Por exemplo, teve um sonho há muito tempo atrás, muitos anos, eu tinha 2 carros, um novo e um velho. O velho era para usar para o meu trabalho, e o novo era para sair com a família. O novo eu estava pagando, uma prestação altíssima. Mas enfim, eu tive um sonho que me roubaram o carro novo. O que eu fiz? Peguei o carro novo e vendi. Certo? Me desfiz do carro. Uma semana depois me roubaram outro carro velho. Quer dizer, não tinha jeito. Vocês entenderam? Me avisaram, mas pelo menos, em vez de me roubar o carro mais caro, o novo, me roubaram o carro velho. Oh, me ajudou, não ajudou? Claro que me ajudou. Eu vou reclamar do sonho? É ruim, hein? Deixa eu descer a câmera aqui, peraí. Então vai começar a falar, né, sobre essas aparições. Vamos lá. Número 102. As aparições propriamente ditas têm lugar no estado de vigília. A aparição é claro, você está acordado. E quando se goza da plenitude e da inteira liberdade das faculdades. Você está normal, acordado de boa. Apresentam-se geralmente sob uma forma vaporosa e diáfana. Algumas vezes vaga e indecisa. A primeira vista, frequentemente, é um clarão esbranquiçado, cujos contornos se desenham pouco a pouco. De outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e se distinguem os menores traços fisionômicos, a ponto de poder-se fazer uma descrição muito precisa. As maneiras, o aspecto, são semelhantes aos que o espírito tinha quando encarnado. Então ele vai se apresentar com a última aparência que ele tinha da sua última vida quando ele estava vivo. Ele está falando aqui, nem sempre é assim nítido, ok? Mas conforme falei, os médios videntes têm diversos graus, né? Tem uns que vê nitidamente, que nem aquela mulher falou, só viu a luz, ou só viu um vapor e por aí vai. Eu já falei aqui, vou repetir aqui, tem uma pessoa que é da família, que ela vê esses espíritos, vê até hoje, eu não sei, tem alguns anos que a gente não se fala. Mas seja como for, quando a gente está lá em família conversando, ela falando, eu vejo espíritos, agora eu não me incomodo mais não. Antigamente eu me assustava, ficava com medo, achava que eu estava ficando maluca, que era coisa da minha imaginação. Detalhe, gente, ela não era espírita. Aliás, eu nem sei se ela hoje é espírita, mas naquela época com certeza não era. Aliás, não frequentava religião alguma. Deu para entender. Então ela, conversando com a gente, falava para a gente o seguinte, que ela de tanto tomar susto e tudo mais, ela já nem ligava mais. Então os espíritos apareciam para ela nítidos. Ela nunca falou que, o espírito assim como fosse uma névoa, não, a pessoa como se fosse uma pessoa. Então, ela já estava acostumada com isso, para ela era uma coisa natural. Quando o espírito outro aparecia para ela mandava o cara meter o pé. Ela conversava como se estivesse falando com um estranho que tinha invadido a casa dela. Ela perguntava, o que está fazendo aqui? Vai assustar o outro, cara, vai embora, quero papo contigo não. E ela assim, tratava como se fosse uma pessoa invadindo a casa dela. E o espírito ia embora, falei o quê? Então, gente, ela tinha um dom que recebeu de Deus, claro, né? E não entendeu. Não era eu, na época, eu também não frequentava o espiritismo, que ia chegar para ela e falar que ela deveria desenvolver isso e utilizar, né? Porque Deus dá a ferramenta para a gente trabalhar, não é para guardar na gaveta, porque ela enferruja e estraga. Mas é isso. Mas faz parte da evolução dela. Ela está experienciando uma coisa que numa outra vida ela com certeza vai saber utilizar melhor. Ok? Então é isso aí, ela via nitidamente a pessoa, ok? Vamos lá. A pessoa não, o espírito, né? E ele continua explicando. Podendo tomar todas as aparências, está vendo? O espírito se apresenta sob aquela que melhor o faz reconhecer, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito não tenha nenhuma enfermidade corporal, ele se mostrará estropiado, se for o caso, né? Ele lá não está estropiado, não está torto, não está aleijado. Mas pode ser que se a última vida dele aqui, ele era torto, aleijado, ele vai se mostrar assim, coxo, corcunda, ferido, né? Se for o caso, com cicatrizes, se isso for necessário para se constatar a sua identidade. Ok? Para constatar a identidade. Êxopo, por exemplo, como espírito, não
é disforme, tá vendo? Mas se for evocado como Êxopo, eu nem sei o que é Êxopo, vocês vejam aí no dicionário que depois eu vou ver. Embora tenha tido várias existências depois, aparecerá feio e corcunda, com o traje tradicional. Uma coisa notável é que, a menos de circunstâncias particulares, as partes menos desenhadas são os membros inferiores, quer dizer, as pernas, né? Enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre nitidamente observados. Assim, não se ouve quase nunca andar, mas deslizar como as sombras. Deixa eu descer a câmera aqui. Então, gente, tá vendo? No caso dessa pessoa da minha família, não, ela via do pé até a cabeça, que ela falava, explicava pra gente, sempre falava que via a pessoa completa. Não faltava pedaço nenhum, não. Ele continua aqui. Quanto ao traje, o mais ordinariamente, ou seja, o mais comum, compõe-se de uma roupagem terminando em longo franzido flutuante. Em todo caso, é com uma cabeleira ondulante e graciosa, a aparência dos espíritos que nada conservaram das coisas terrestres, ou melhor, espíritos que já conseguiram uma evolução acima do planeta Terra, tá? Não são aqueles top, não, mas já conseguiram sair desse planeta e ir para um planeta superior. Esse se mostra com uma traje mais leve, tá? E ele continua. Mas os espíritos vulgares, ou seja, o que é vulgar? Espírito comum, a maioria, né? Os que se conheceu, né? Tem geralmente o traje que usavam no último período da sua existência, ok? Frequentemente, tem atributos característicos de sua elevação, como uma auréola ou asas para aqueles que podem se considerar como anjos, enquanto outros têm algo que lembra suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com sua armadura, um sábio com os livros, um assassino com um punhal e etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm alguma coisa de selvagem e de bestial e, algumas vezes, carregam ainda os traços de crimes que cometeram ou de suplícios que tenham suportado. A questão do traje e de todos os seus acessórios pode ser a que mais espanta. Voltaremos ao assunto em um capítulo especial, porque dá lugar a outros fatos muito importantes. Então eu vou voltar nesse assunto no momento mais na frente, ok? Descer a câmera. Número 103. Dissemos que a aparição tem qualquer coisa de vaporosa, em certos casos. Poder-se-ia compará-la à imagem refletida no espelho, sem aço, e que, malgrado sua nitidez, não impede de se ver, através dela, os objetos que estão por detrás. A miúdo, é assim que os distinguem os médios videntes. Veem-nas irem, virem, entrarem em um apartamento ou dele saírem, circular entre a multidão de vivos, tendo ares de, pelo menos para os espíritos vulgares, tomar parte ativa em tudo o que se faz ao seu derredor, e se interessar por tudo e escutar o que se diz. Comumente, se aproximarem de uma pessoa, soprarem-lhe ideias, a influenciarem, consolá-la, se são boas, escarnecendo-se, se são malignas, mostrando-se tristes ou contentes do resultado que obtêm, em uma palavra, são o forro do mundo corporal, quer dizer, está à nossa volta, são o forro. Tal é esse mundo oculto que nos rodeia, no meio do qual vivemos,
sem disso desconfiarmos? Como vivemos sem desconfiarmos? Mas no meio de miríades do mundo microscópico. Pois é, o microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos que não supunhamos, que não imaginávamos, né? O Espiritismo, com a ajuda dos médiuns videntes, revelou-nos o mundo dos espíritos, que é também uma das forças ativas da natureza. Com a ajuda dos médiuns videntes, podemos estudar o mundo invisível, iniciar-nos em seus hábitos. Como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com a ajuda de alguns homens que gozassem da visão. Ver adiante, no capítulo dos médios, o artigo concernente aos médios videntes. Espera, eu esqueci de descer, né? Bem, gente, tá aí. Esqueci de descer a câmera. Depois vocês dão um pause e lê dos médios videntes. Então, gente, como ele fala aqui. Então, o microscópio nos desvendou o mundo infinitamente, né, microscópico. Não é isso? Pois é. Os espíritos nos revelaram o mundo dos espíritos. Não é isso? Os seus costumes, seus hábitos, os médios videntes nos revelaram muitas coisas que a gente não tinha noção, que somos cercados pelos nossos irmãos que estão desencarnados. Ok? É claro que eles vibram numa outra sintonia, mas não é porque eles vibram numa outra sintonia que eles não têm, assim, não digo contato, mas não tem influência. Eles exercem uma influência, sim, sobre nós. Eles não podem falar diretamente com a gente, mas eles se fazem presente, né? Principalmente quando a gente conhece uma pessoa que ela desencarnou e a gente sabe a energia dessa pessoa. A gente do nada pensa na pessoa, por que eu pensei de repente em tal fulano, em Beltrano? Por quê? Porque esse espírito provavelmente está ao nosso lado, querendo nos ajudar de alguma forma, ou precisando de ajuda, ou pensando na gente. Ok? Então é isso, nós vamos parar aqui. Paramos no número 103, vou anotar aqui. Ok? Que a nossa próxima leitura será a parte 4. Bem, fica aqui o estudo de hoje. Espero reencontrá-los na sexta-feira, novamente aqui. Ok? Já estou cansado de falar e vou repetir mais uma vez. Querem fazer um comentário, tiverem dúvidas sobre alguma coisa, algum assunto, faço o comentário de vocês, que terei imenso prazer em responder a cada um de vocês, ok? Fiquem na paz de Deus, até a próxima, tchau.